economista-chefe do Banco Inter. Rafaela, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, seja sempre muito bem-vinda. Bom dia a todos, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Rafaela, tem vários pontos importantes aqui para a gente conversar hoje, mas queria aproveitar, né, que esses dados acabaram de sair lá nos Estados Unidos, o payroll trazendo aí, né, mostrando uma economia forte por lá, uma economia americana aí que está difícil realmente, né, de trazer uma perspectiva para quando, né, quando será que realmente a gente vai ver uma diminuição das taxas de juros, né, uma diminuição desse aperto monetário, apesar de Jerome Powell ter trazido essa semana uma sinalização, agora esse resultado mostra aí, já traz algumas revisões, até inclusive do mercado, em relação a essa diminuição, né, na mão lá da política monetária por lá. Queria entender a sua visão, né, sobre esses dados que acabaram de ser divulgados, como que você está, né, olhando para esse indicador especificamente e também, né, para a economia americana, para depois a gente continuar aqui a nossa conversa. Sim, a gente acompanha, né, os dados do mercado de trabalho americano, eles são muito importantes aí para dar esse tom, essa temperatura da economia americana, e de fato o número divulgado hoje mostrou que o mercado de trabalho ainda está bastante aquecido, né, o número de vagas criadas foi de 263 mil, é um número elevado até para um padrão normal, né, neutro da economia, e considerando que a gente já está num processo de aperto monetário, mostra que ele ainda não surtiu efeito, pelo menos não no mercado de trabalho. O número também veio acima da expectativa e veio também com uma revisão positiva do dado anterior. Ou seja, os dados mostram aí um mercado de trabalho mais robusto do que se esperava, e isso é um ponto de atenção para a política monetária. Um outro dado, né, que a gente brinca aqui do good news, bad news, né, que é um dado positivo para o mercado de trabalho, mas uma má notícia aí para o mercado financeiro, também foi o crescimento de salários, né, a alta de salários, ela foi maior do que esperava, também com uma revisão do dado anterior. Então, a gente vê esse mercado de trabalho mais aquecido, já gerando também pressão inflacionária, que é exatamente o que o Fed quer combater. Nas últimas semanas, o mercado, as bolsas, o mercado de juros, tinha antecipado uma desaceleração da economia americana, que levaria o Fed a reduzir o aperto monetário. E a gente, de fato, continua esperando uma alta dos juros nos Estados Unidos num ritmo menor agora para dezembro. Acho que esse dado não deve alterar os planos do Fed em dar altas menores. As altas, elas estavam vindo no ritmo de 75. A gente pode ver uma alta agora de 50 basis points na taxa, né, indo ali para 4,25. Mas eu acho que a grande mudança na expectativa, ela fica para o fim do ciclo, né? Quando vai ser o fim do ciclo e até onde, né, o ciclo de aperto monetário vai, aí a gente ainda está na dúvida. Eu acho que o dado de mercado de trabalho hoje reforça que o processo de aperto monetário, ele ainda não está concluído, ele está em boa parte, ele está concluído, porque a gente vale lembrar também que o processo de aperto monetário, ele não é somente o próprio aperto de juros, mas também a comunicação, né? E o Fed já vem fazendo uma comunicação mais hawkish até do que o mercado espera, dizendo que não vai parar, né, enquanto a inflação, não vai parar de subir os juros enquanto a inflação não der sinais de queda. Então, o comunicado do Fed, ele já vem em linha com esse cenário mais robusto da economia americana, do mercado de trabalho ainda muito aquecido, e a gente vai ficar na dúvida aí se a gente vai até março, maio do próximo ano. Vamos depender dos próximos dados, mas o dado de hoje, de fato, trouxe ainda que a economia americana continua bastante aquecida. Rafaela, vou trazer aqui para a nossa conversa o Alan Gani, nosso economista Alan Gani, que está aqui com a gente também, tem perguntas para você, fica à vontade, Gani. Tudo bem, Rafaela? Um prazer falar contigo. Rafaela, nesse cenário mais desafiador para o Brasil, porque a taxa de juros está mais alta lá nos Estados Unidos, isso acaba migrando os investimentos para lá, qual é a importância da gente fazer a lição de casa aqui no Brasil, ou seja, da política fiscal adequada, do controle de gasto público diante desse cenário externo? Bom, eu acho que a gente vai ter um ano de 2023 muito desafiador no cenário externo, com um aperto monetário
possivelmente maior do que se esperava e com certeza um aperto monetário maior do que a gente viu nos últimos 20 anos. Então, muitos participantes aí do mercado e muitos participantes do governo, dos planejadores aí das políticas econômicas, não viram uma situação de aperto monetário, de condições financeiras mais apertadas no cenário externo. Então, isso é sim um ponto de atenção, é uma novidade e a gente precisa estar muito atento a isso. Antes de falar do fiscal, eu acho que vale ponderar sobre o monetário aqui no Brasil, que é uma pequena vantagem, né? A gente tem o Banco Central brasileiro que já, por hora, né, terminou o processo de aperto monetário, subiu os juros bem antes dos pares emergentes e muito antes dos países desenvolvidos. A gente já tem um processo de inflação que já está em tendência de queda, isso é muito positivo. Então, a gente tem uma certa tranquilidade hoje do ponto de vista monetário no Brasil. Esse dado mais forte, né, da economia americana, e até mesmo se a gente tiver um revés de expectativa para que a taxa de juros nos Estados Unidos chegue até um pouco acima de 5, talvez 6, isso não traz um impacto direto para a política monetária, porque a Selic em 13,75 já está num patamar bastante restritivo. Isso dá aí uma certa tranquilidade para o nosso Banco Central e manter a política monetária constante nos próximos meses, sem precisar fazer um ajuste nesse sentido. Agora, do lado fiscal, a gente tem muitas dúvidas, né? O governo de transição ainda discute, né, o tamanho do pacote, existem muitas informações desencontradas sobre o patamar mais adequado de gastos para o próximo ano, e essas incertezas e essas dúvidas, e a própria proposta inicial da PEC, que é muito elevada, trouxe aí um desconforto grande e uma insegurança com relação ao que a gente pode ter de trajetória da dívida daqui para frente. Isso pode sim ser um impacto adicional. Como a gente viu, né, quando a PEC foi divulgada, as taxas de juros futuros subiram aqui no Brasil. Então, as condições financeiras aqui no Brasil também ficaram piores por conta de uma expectativa de deterioração fiscal. Isso precisa ser levado em consideração, porque se o novo governo quer que a economia continue crescendo, e claro, o crescimento vai ser menor no próximo ano, por conta de todas as condições globais aqui que a gente comentou, mas para que a gente possa ter algum crescimento e não tenha recessão, é preciso que as expectativas elas sejam ancoradas. E hoje, eu acho que a grande dúvida que o mercado tem hoje está refletida toda nessas expectativas de mais juros, de mais inflação, e isso pode sim prejudicar o desempenho da economia. Então, acho que pelo lado fiscal, o próximo governo, né, esse governo de transição e o governo que toma posse, ele precisa administrar essas expectativas com uma sinalização um pouco mais cautelosa de gastos públicos, para que esse risco, né, de descontrole de dívida não fique tão precificado, né, como ele está hoje, que pode de fato prejudicar a economia real. Pegando esse gancho importante, né, que você trouxe aí, da questão da política monetária também, né, a gente vê aí já uma perspectiva aí de a nossa Selic se manter nesse patamar ou até subir, né, antes mesmo a gente, no meio deste ano, muita gente já começava, o mercado já estava revisando ali, até para uma Selic menor, mas agora, com uma política monetária mais restritiva, por exemplo, do Banco Central, para tentar frear a inflação, você acredita, a gente sabe que isso deve, né, de certa forma, diminuir o consumo das famílias no comércio, principalmente a gente já vê que começa a aparecer esses resultados nesse PIB que foi divulgado agora do terceiro tri. O PIB veio bom, porém a gente sabe que é retrovisor, né? Ele reflete ali o crescimento do trimestre anterior. Mas eu queria entender a sua visão, como que vocês estão trabalhando diante desses números, né? Que nós vimos ontem desse PIB, apesar de vir bom, né? Mas refletindo já uma mudança um pouco nesse comportamento, como vocês estão olhando, né, para o próximo, os resultados do produto interno? Será que a gente pode realmente ter uma desaceleração da economia brasileira para 2023? Sim, a gente vai ter uma desaceleração por vários fatores, né? Então, a sua pergunta, como a gente está olhando? A gente está olhando vários fatores ao mesmo tempo que podem impactar a economia, uns para o lado positivo, outros para o lado negativo. Mas o panorama que a gente tem hoje, e eu acho que principalmente vindo de fora, ele indica uma desaceleração do crescimento global para o próximo ano, né? Juros mais restritivos nos Estados Unidos vai restringir a demanda, a Europa também passa por um processo de aperto monetário, e algumas incertezas da China indicam também que o crescimento chinês no próximo ano também tende a ser menor. Eu acho que talvez a China
possa ser uma surpresa positiva, caso haja uma mudança aí na política de Covid, ou eventualmente um controle da Covid, e a liberação que a gente possa ter da economia traga um potencial de crescimento maior, mas a princípio os indicadores apontam, eu acho que o próprio setor de construção, com esse processo de acomodação, os indicadores apontam para um crescimento menor da China no próximo ano. Então, a gente tem esse panorama global de um crescimento menor. O Brasil está inserido, né, na economia global como um grande provedor aí, enfim, de minério, petróleo e outros commodities agrícolas e alguma coisa de indústria da transformação. Então, algum desaquecimento é esperado. Aqui internamente, e aí como você bem colocou, né, a gente já viu isso no dado do PIB no terceiro trimestre, a política monetária restritiva também já afeta alguns setores da economia, a indústria, o comércio, o crédito mais caro, e ele vai ficando mais escasso, né, a inadimplência está subindo, com as taxas de juros tão altas, a gente vai ter uma disponibilidade de crédito menor e, com isso, a propensão ao consumo ela tende a ser menor. Então, é natural que a política monetária restrinja parte desse crescimento, é o que a gente espera. Agora, eu ressalto alguns pontos que podem continuar contribuindo para algum crescimento positivo no próximo ano. Um deles é o investimento, né? Ciclos de investimento são mais longos, a gente viu dados de investimento esse ano do PIB muito positivo, isso é uma notícia para a gente comemorar bastante. Quando a gente olha os últimos 4, 5 anos, a economia vem crescendo mais no investimento do que no consumo. Isso é uma novidade para nós, né? Passamos aí muitos anos estimulando o consumo para que o PIB crescesse e trouxe, né, uma recessão, porque você esgota, né, o hiato que a gente chama, né? Você não pode consumir tanto, você não consegue produzir. Isso acaba gerando mais inflação e você esgota esse ciclo de crescimento rapidamente. Quando você tem um ciclo de crescimento puxado pelo investimento, você faz o oposto, né? Você cresce o PIB potencial. E crescimento de PIB puxado por investimento, ele não tem pressão inflacionária, pelo menos não a princípio. E é muito importante que a gente recomponha aí a infraestrutura no país, porque a gente passou um longo período aí com baixos investimentos. Esses investimentos, esses últimos 4, 5 anos, são, na sua grande maioria, investimentos privados, investimentos de alocação que a gente considera mais eficiente do que o próprio investimento público. Então, essa é uma boa notícia. Parte desses investimentos vão continuar no próximo ano. Algumas obras de saneamento, obras, né, ligadas a novas concessões e privatizações que aconteceram ao longo desses últimos anos, elas vão continuar, são ciclos mais longos, né? E a construção pesada, um pouco da construção também já iniciada, com base em financiamentos com taxas menores, tende a continuar. Então, parte do crescimento que a gente acredita que ainda vai ver em 2023 vem desse ciclo de investimento. E o segundo ponto é um mercado de trabalho também aquecido aqui no Brasil. Não é só nos Estados Unidos, né? Os dados aí da PNAD, do CAGED, mostram uma taxa de desemprego baixa, né, para padrão brasileiro, 8,3%, a menor desde 2013, a massa salarial com forte crescimento. Se você olhar os dados da PNAD com cuidado, aí, com cautela, a gente vai ver um mercado de trabalho bem aquecido. E acho que isso é até um ponto de atenção para o governo, que deveria levar isso em consideração quando elabora medidas de auxílio, de transferência de renda, né? Quando a gente tem um mercado de trabalho mais aquecido, você deveria estar pensando em propostas que sejam mais focalizadas e eficientes. Essa ampliação do auxílio pode, inclusive, ser prejudicial para o combate à inflação e para algum crescimento adicional que a gente poderia ter no mercado de trabalho. É preciso rever o lado qualitativo de alguns programas, considerando, né, esse crescimento mais robusto que a gente teve no mercado de trabalho. A gente começa a ver crescimento real de salário em vários setores. Então, isso também pode dar um certo poder de consumo aí para as famílias brasileiras e sustentar algum consumo no próximo ano. Obviamente que não no mesmo ritmo de crescimento que a gente viu esse ano, até porque os juros maiores vão restringindo o outro lado, mas eu diria que essa massa salarial melhor, né, a situação de emprego hoje no país melhor, é também um ponto positivo aí para 2023. Eu tenho, Rafaela, Vitória, quero trazer o Felipe aqui para a nossa conversa, que o Felipe também tem perguntas aqui para você. Fica à vontade, Felipe. Oi, Rafaela, bom dia para você, prazer falar contigo novamente. Expandindo um pouco essa conversa, né, sobre o PIB, e hoje mesmo teve uma notícia a respeito da PEC da transição, que com o PIB, do jeito que veio, com essas projeções, inclusive,
do PIB, a PEC da transição poderia abrir um espaço ali de 148 bilhões acima do teto, sem ser uma expansão fiscal, né? Essas são as informações da equipe de transição. A gente viu a PEC sendo protocolada com 198 bilhões de reais. E o atual governo, né, parlamentares do atual governo, falando que seria algo entre 70, 80, até 100 bilhões ali, para não gerar, né, um problema fiscal no Brasil. Eu queria entender um pouco a respeito desses números, né, principalmente porque quando se fala em 148 bilhões que não traria expansão fiscal, como que você vê esse número, né, e quais as consequências, né, caso o PIB não se mantenha com essas projeções? Porque se está sendo levado em consideração esse crescimento para o ano que vem, para ter um teto de gastos, né, como que ficaria a economia brasileira caso fosse aprovado um valor alto, baseado num número do PIB que talvez não seja constante? Como que fica a sua visão sobre isso? Bom dia, Felipe. Eu discordo desse número e acho que, enfim, eu acho que esse número tá mal calculado. Eu vejo 2 pontos, né, nesse cálculo que eu discordo. Eu acho que o número é mais próximo de 70, 80 e não de 140, 150. Por quê? Primeiro porque o PIB maior significa um PIB maior. A gente viu uma revisão de PIB, né, desde 2020, né? O IBGE divulgou uma série toda revisada com um PIB maior. Então, de fato, aí eu concordo, temos um PIB maior hoje, né? Quando você olha o mesmo crescimento esperado para o próximo ano, de 1%, vamos colocar 1% aí, mais ou menos próximo aí do Focus e dos organismos internacionais, a gente tem uma base de PIB maior, de fato você vai ter um crescimento maior no próximo ano. Só que quando você tem uma base maior de PIB esse ano, significa que os gastos sobre o PIB desse ano foram menores, e não 19%, né? Então, o governo trabalha com um gasto sobre o PIB esse ano de 19%, e esse número não condiz mais, né? Vamos dizer assim, com a realidade. A realidade é que esse ano a gente vai ter um número próximo de 18,1, 18,2. Se a gente acreditar que o governo vai gastar tudo que está escrito no último relatório bimestral, que são 1,83 trilhões, né, de reais, você teria ali mais ou menos 18,3% de gasto para o PIB, e não 19%. Então, para que você tenha o mesmo gasto no próximo ano, sem expansão fiscal, considerando essa metodologia, né, que tem sido colocada aí pela transição, você deveria pensar em 18,3% de gasto do PIB do próximo ano, e não 19%. Então, você teria um espaço ali de 70, 80 bi. Uma outra condição que não está sendo colocada de maneira clara é com relação ao gasto em cima do teto. Então, quando você olha hoje, a equipe econômica fala que o gasto acima do teto esse ano vai ser algo entre 130, 150, né? O ano não acabou ainda. O que está no relatório bimestral seria de 150. Eu acredito que vai ser algo mais próximo de 130, a gente está vendo, né, algumas contenções de gastos, colocar um número meio termo aí, 140 bi de gasto extra-teto esse ano. Esse é todo o gasto extra-teto. E esse gasto não foram só os furos da PEC dos benefícios, mas ele tem gastos extra-teto que vêm da lei original de 2016, do Fundeb, do Distrito Federal. E quando a gente olha para o próximo ano, na PELOA que está lá no Congresso, já existem 68 bilhões de gastos extra-teto. Então, se a transição quer mais 150, na verdade a gente vai estar falando de 210, 220 acima do teto, comparado com esses mesmos 140 acima do teto desse ano. Então, acho que é importante colocar isso, o que está se propondo, né? Um gasto total acima de teto, de 140, aí eu estou levando em consideração os 68 que já estão lá, ou é mais, né? São gastos adicionais aos gastos que já estão discriminados na PELOA. Então, eu acho que essa é uma dúvida importante aí que precisa ser esclarecida. Obviamente que a gente vai conhecer, né, a proposta de lei orçamentária quando o Congresso votar, e aí a gente vai conhecer o déficit proposto ali, porque a gente vai ter esses números. E por fim, Felipe, só para não alongar muito, eu vejo um grande problema nesse debate,
que era o problema que a gente tinha quando a gente tinha como meta somente o resultado primário. E o que acontece quando a gente tem uma meta de resultado primário? A gente fica dependendo de premissas. E aí a gente vai ficar debatendo aqui qual que é a premissa, né, uma premissa defasada, uma premissa superestimada. A lei do teto, ela tem esse grande benefício que ela limita o gasto e ponto. Então, se o PIB vai crescer mais ou vai crescer menos, eu não vou ficar discutindo premissas de crescimento de PIB, porque o meu limitador ele é definido ali, né? O meu gasto para o próximo ano é 1,9 trilhões e ponto. Se o PIB crescer mais, o benefício vai ser o superávit, vai ser o abatimento de dívida, e eu posso replanejar os gastos no ano seguinte. A gente voltou, né, ao problema que a gente tinha lá, quando a gente tinha só a lei de responsabilidade fiscal com meta de primário, que a meta de primário ela ficava, não sei se vocês se lembram, né, a meta de primário ela ficava baseada em premissas superestimadas, porque quanto mais você estimava o PIB e a receita, mais você podia gastar. Então eu acho que a gente volta nesse debate ruim, que é fazer estimativas, superestimar, né, os indicadores econômicos para justificar mais gastos. Então eu vejo aí um certo retrocesso no debate fiscal nesse sentido. Eu tenho uma questão aqui, você comentou a questão do superávit primário, uma dúvida minha é a seguinte, o Brasil hoje tem um superávit primário, fecha em superávit primário, em decorrência da PEC dos precatórios, ou isso acaba não tendo algum tipo de relação? Não tem um pequeno tipo, né, de relação. Quando você olha na Peloa, deixou de ser pago esse ano 20 bilhões em precatórios que ficaram para o próximo ano. Então, se eles fossem pagos esse ano, você poderia bater o superávit aí em 20 bilhões. O superávit esse ano deve ser algo em torno de 130, então não, o superávit ele não foi por causa da PEC dos precatórios. Você pode atribuir o superávit a receitas extraordinárias, aí sim, receitas de privatizações, dividendos das estatais, essas receitas contribuíram sim para o superávit, porque como eu falei, a gente vai gastar próximo aí do teto, então o planejamento de gastos ele vai ficar um pouquinho abaixo, né, do que foi colocado na Peloa, e depois mais ali um gasto adicional que foi aprovado no meio do ano, pouca coisa, mas no final do ano a gente vai ter um gasto muito próximo do que foi planejado no começo do ano. A maior surpresa para que a gente chegue nesse superávit a 1,2%, 1,3% do PIB, ela está pelo lado da receita. Rafaela, essa PEC, do jeito que ela foi colocada, e esses 150 bilhões eu já acho um absurdo, né? Porque a gente sempre está numa discussão, se o ano passado gastou tanto, e você falou muito bem, o número não foi esse, e era um outro contexto, também havia pandemia, né, para explicar gastos fora do teto anteriormente, mas continua com um gasto muito elevado, se for 150 bi, 170 bi ou 200 bi. Por que tem-se essa ideia até hoje de que gastar mais é a solução? Né? Você fez um Twitter muito bom sobre isso, né? Da onde que vem isso? Porque a gente sabe que invariavelmente o não respeito às regras fiscais leva a um aumento de juros, a um aumento da inflação. Por que a gente insiste tanto nesse ponto? Por que a gente erra tanto na questão fiscal e fica correndo atrás do próprio rabo, né, Rafaela? E se o efeito maior do aumento de gasto, né, do desrespeito ao teto, enfim, pega mais nos juros ou na inflação? Eu acho que para responder essa pergunta, a gente precisa olhar um pouco do nosso histórico, né? A gente tem um longo histórico de crescer gastos, né? Isso acaba ficando enraizado na nossa política, em todas as esferas, né? Então, isso vem de anos, né? Gastar mais é o modus operandi aí da nossa política. E a nossa sociedade também tem muitas demandas, né? Então, não vem só dos políticos, a sociedade exige subsídios. Toda vez que você quer retirar um subsídio, o setor vai lá e reclama. Toda vez que você quer tirar
enfim, algum tipo de benefício, existe muito questionamento. Então, a sociedade brasileira, ela demanda muitos gastos e cabe ao governo e aos políticos administrar esses gastos. Eu acho que um dos problemas que a gente tem na nossa política fiscal é não fazer revisões periódicas desses gastos. Isso poderia melhorar bastante a qualidade. Como a gente não revisa os gastos, a gente está sempre querendo gastar mais para melhorar a eficiência, ao invés de revisar, reestruturar, focalizar. Acho que o próprio exemplo aí do Auxílio Brasil é um. A gente termina o ano com um programa bastante ineficiente, né, vamos dizer assim, um programa que foi expandido esse ano às pressas, às vésperas da eleição. É um programa que foi desestruturado com relação ao programa anterior existente, que era o Bolsa Família, que tinha mais controles, tinha uma focalização maior com o pagamento de benefícios dependendo do tamanho da família. A gente tem um programa hoje que está incentivando as famílias a se desmembrarem para receberem mais. Então, a gente termina o ano com um programa ineficiente e a gente quer aumentar esse programa que está ineficiente. Enquanto a gente deveria estar fazendo uma revisão do programa para torná-lo mais eficiente, mais focalizado e realmente atender o seu objetivo, que é combater a fome no Brasil, que eu acho um objetivo primordial para a nossa sociedade. Eu acho que não existe nenhuma discussão na necessidade de se fazer transferência de renda no Brasil. Eu acho que qualquer economista vai pensar nisso. Eu acho que o objetivo de você ter um controle fiscal não é deixar de fazer o programa, mas tornar programas mais eficientes. Então, eu estou dando um exemplo de programas que precisam ser revistos através de planos de revisão. Inclusive, vale lembrar, no ano passado, aquela PEC emergencial, né, que foi aprovada em fevereiro, março, né, de 2021, ela colocou na Constituição a revisão de gastos, né, e a gente ainda não avançou nesse ponto. Então, na medida que a gente conseguir avançar um pouco mais nessa revisão de gastos, a gente pode começar a pensar em melhorar os gastos ao invés de ampliar os gastos, né? Em vez de a gente promover mais verbas, o diagnóstico é sempre esse, faltam verbas, né? Na verdade, faltar verba, ele é um problema, né? E não um diagnóstico. As verbas não existem, né? Então, o que eu posso fazer sem elas? Eu acho que essa mudança de mentalidade ela é importante. Enquanto não houver, a gente vai continuar vendo essa briga. E o cobertor ficou pequeno, diferente dos últimos 20 anos, né? Por que essa política perdurou? Aproveitando também para responder a sua pergunta. Porque durante muitos anos a gente conseguiu subir a carga tributária, depois a gente subiu a dívida, então a gente conseguiu, de certa forma, empurrar aí, com a barriga, né, empurrar o problema para o futuro, vamos gastar mais, e a gente conseguiu superar esse problema do aumento de gasto com aumento de impostos por um lado e depois com aumento de dívida por outro. Hoje a gente chegou no limite das duas soluções. É muito difícil você aumentar a carga tributária no Brasil e o endividamento está muito alto, né? A gente vê que ele agora bate, e aí aonde que vai bater, né? Com o endividamento muito alto, né? O governo acaba ou gerando mais inflação, né, para poder cumprir o seu fiscal, né, para poder rolar a sua dívida, ou a gente vai ter uma recessão, porque os juros vão subir e para controlar a inflação e a atividade não vai suportar uma taxa de juros tão alta. Então, existem sim muitos limitadores, as restrições orçamentárias, elas são reais, não existe esse espaço para gastar. Por mais que a gente queira fazer essas contas, com 150 ou com 120, eu acho que a gente precisa pensar no futuro, não só em 2023, a transição está muito focada ali para 2023 e talvez você conclua, do ponto de vista do mercado, se a gente tiver uma PEC que termina ali com 100, 120, não vai ser um grande problema para 2023, do ponto de vista de inflação e de descontrole fiscal. Mas a gente continua com o mesmo problema para 2024, como solucionar essa equação de receita, gastos e endividamento, trazendo a inflação para a meta com juros decentes, né? Não vou nem dizer juros baixos, mas com um juro num patamar mais moderado, para que a economia possa crescer. Rafaela, aproveitando
aproveitando, né, esse ponto aí, muito bem explicado, por sinal, que você trouxe pra gente, há muita também uma preocupação, né, tá falando muito em 2023, mas a gente sabe que para toda essa questão social, ela é permanente, ela tem até, esse é um ponto muito importante da questão da PEC, né, se esse waiver, qual a licença, né, de quanto tempo isso vai durar. Muita gente já se fala que se chegar aos 4 anos, no final dos 4 anos dessa forma, a gente pode ter um endividamento, né, a nossa dívida PIB aqui pode chegar a 90%. Eu queria entender um pouco mais também da sua visão sobre esse risco, né, da gente realmente empurrar, como você muito bem explicou, né, contar aí já com essa arrecadação já para fazer esses gastos, mas qual o risco, né, da nossa dívida bater esses 90% do PIB, por exemplo, ao final dos 4 anos do próximo governo? O risco é real. Se a gente tiver aí gastos de 150 bi, a gente chega em 90% de dívida aí em pouco tempo, porque os juros vão continuar bastante elevados, pesando aí no déficit nominal. Eu acho errado falar em waiver para política social. Se a gente pensar dos gastos, né, que o setor público tem hoje no Brasil, o social é o maior deles. Não tem como você separar. Eu vou separar, não existe essa separação. Hoje você gasta um pouco menos de 1% do PIB com o BPC, um outro programa, o abono também, vai mais 1 ponto percentual do PIB. A Previdência são 8 pontos percentuais do PIB. Então, são programas de transferência de renda que existem no nosso arcabouço fiscal, que existe, né, nos gastos públicos. O Bolsa Família, ele era um programa relativamente pequeno, 0,3, 0,4 do PIB, está indo para algo em torno de 1,5. Ele precisa fazer parte de todo o bolo. Eu acho que não existe fazer um waiver para a política social, né? A maior parte do gasto hoje nosso é social, tanto é que faltam recursos para investimentos, porque a gente gasta a maior parte dos recursos com transferências de renda. Eu falei aqui exemplos dos programas que são os programas maiores, mas ainda existem programas menores ali dentro do nosso orçamento, o auxílio defeso, enfim, tem vários outros, né? Então, a nossa política pública, ela é cheia de gastos sociais, que precisam ser revistos, eventualmente consolidados. Por que não consolidar o BPC com Bolsa Família, por exemplo, né? Então, eu acho que você tem um cadastro único que precisa ser revisto e pode dar uma certa agilidade para o governo para fazer esse tipo de identificação e melhorar os programas. Então, não dá para se falar em waiver. O problema do gasto público é um problema único, né, do tamanho do gasto. A gente precisa falar em melhora da receita, em eficiência da arrecadação. Como eu falei, para 2023, um gasto de 100, 120, eu acho que 70, 80 era mais que apropriado, mas colocando ali 100, 120, como o Congresso está negociando, não deve ser um grande problema para a economia, mas a gente precisa rever esse arcabouço aí para os próximos anos. E falar em waiver, sem falar em como a gente vai controlar a trajetória da dívida pública, faz pouco sentido. Uma aula, sempre muito bom. Não, e Rafaela, muito bom, porque o 120 e 130 já seria fora do teto, né? Não é que só tá... Você já tem um caminhão de dinheiro para gastar. É poder gastar mais 120 e 130 fora do teto, né? É isso, né? Sim, exatamente. Por que não olhar alguns... Por que não cortar? Ninguém falou em cortar gasto, né? Será que não tem nenhum gasto ineficiente ali para ser cortado? Eu acho que o qualitativo, ele precisa começar a entrar no debate também. Em relação a cortar, eu não sei, mas a minha pergunta é que eu queria entender quanto vai custar a mais a criação dos novos ministérios, que é um outro ponto também que a gente não pode deixar de esquecer, né? De avaliar, porque vai ter seus custos. Sim, ou seja, nem tudo serão direcionados para programas sociais. Exatamente. Rafaela, obrigada, sempre um prazer falar contigo aqui, estamos sempre de portas abertas. Obrigada a vocês e um bom dia. Igualmente, bom dia. Grande Rafaela Vitória.